gosto de usar também um feijão que é para dar uma certa consistência nesse caldo maravilhoso. Na receita de hoje eu vou usar o feijão branco, mas você pode usar o mulatinho, você pode usar o manteiga, ou então você também pode usar um grão de bico, uma ervilha ou uma vagem. Fica à vontade, ou então se você não quiser usar nada, você não usa nada. Eu gosto de fazer também essa receita em algumas etapas. É uma receita que dá trabalho, mas ela vale a pena porque ela é muito saborosa. Eu liguei para uma amiga que é produtora orgânica e eu peguei alguns ingredientes para essa receita. Eu acho essa receita muito legal porque você pode variar não só a parte dos legumes, como no caso eu falei do feijão e outras leguminosas, e também na parte das carnes. Eu vou usar um peito de boi, vou usar um lombinho defumado e vou usar também um paio. Mas você pode usar acém, você pode usar músculo, você pode usar carne seca, você pode usar costelinha. Em Portugal eles fazem um cozido que até frango eles colocam. Mas você fique à vontade de escolher a sua carne, ou então, caso você seja uma pessoa vegetariana, você não coloca carne nenhuma. Então, eu como não sou, eu gosto de botar um monte de carninhas. Eu vou começar a refogar aqui nessa panela que já está bem quentinha. Aqui eu tenho 120 gramas de bacon que eu fatiei. Eu vou usar aproximadamente metade e vou guardar a outra metade para outra parte da receita. Quando você for fritar bacon, é bom você adicionar um pouquinho de gordura líquida para ajudar ele a soltar e a dourar. Então eu vou usar um pouquinho de azeite, aproximadamente umas 2 colheres. Para ajudar a liberar a gordura, mas você fique à vontade para usar o óleo ou outro tipo de gordura que você está acostumado. Eu vou esperar o bacon dar uma leve fritadinha para depois refogar uma cebola, alho e uma pimentinha dedo de moça. Mas, como eu sempre digo, se você não for fã de pimenta, tiver alguma restrição, você não coloca. Agora que o bacon já está um pouquinho querendo tostar e a gordura diminuiu a quantidade no bacon e passou para a panela, ó, vocês podem ver, já tem bastante, o fundo já está ficando douradinho, com aquele cheirinho divino de bacon. Então aqui eu tenho uma cebola grande, que igual ao bacon também eu vou separar metade para outra metade eu usar na outra parte. E tenho 10 dentes de alho. Eu adoro alho. Alho é um antibiótico natural e eu gosto da minha comida com bastante alho. Mas se você não for tão fã de alho assim, você diminui. Mas como também os outros ingredientes, eu vou dividir ao meio. E a pimenta são 2 dedos de moça, mesmo procedimento. Ó, a água da cebola e do alho já tá meio que soltando o grudadinho do bacon na panela. Agora que a cebola já murchou, eu vou colocar aqui 350 gramas de um pedaço inteiro de lombo defumado. Eu não gosto de cortar porque eu vou deixar para cozinhar junto com o feijão, para ele fique mais macio. Se eu cortar em pedacinhos pequenos, ele vai acabar se dissolvendo e não é o que eu quero. Então eu vou colocar com essa partezinha da gordura para baixo e vou esperar que ela se dissolva um tiquinho para eu misturar o feijão e cobrir com água. Aqui eu tenho 250 gramas de feijão branco. Eu já lavei e ele tá aqui limpinho. Eu vou cobrir o lombinho com água, vou deixar mais ou menos uns 2 dedos acima por precaução,
para evitar que no cozimento a água seque demais e tenha algum acidente. Eu prefiro deixar depois, tanto o feijão como qualquer outro cozimento, mais tempo no fogo para reduzir a água do que ter acidente. Então por isso que eu sempre coloco um pouquinho a mais. Eu já tenho aqui uma água que eu dei uma esquentada. Eu não vou colocar nenhum tempero agora, porque alguns ingredientes já são salgados naturalmente. Então eu prefiro no final acertar o sal. Agora é só muito simples. Eu vou fechar. E vou esperar, quando começar a chiar, eu vou deixar ela cozinhar aproximadamente uns 50 minutos. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou deixar ela aqui nesse meu fogareirinho, eu vou levar ela ali para o meu fogão, porque eu vou pegar aquela panela de barro que já está esquentando para continuar com a minha receita. Eu vou usar aqui uma panela de barro bem grande para poder acomodar todos os ingredientes. Como eu comentei com vocês, eu vou utilizar agora os outros ingredientes que eu separei. O restinho do bacon. E de novo, vou colocar mais umas 2 colherzinhas de azeite para ajudar aqui. Agora que o bacon já ficou bem douradinho, eu vou adicionar meio quilo de peito bovino que eu cortei em pedaços grandes, porque como eu falei do lombo, eu não quero que ele cozinhe e desfie. Então aqui eu tenho eu deixei o bacon ficar douradinho, que é para ele agora passar todo esse sabor para a carne, para eu dar só uma refogada antes de adicionar os outros ingredientes. Eu levo alguns minutos para que a carne fique assim, bem douradinha, porque eu acho importante você fazer esse procedimento, porque todo esse douradinho que a carne conseguiu nessa refogada, quando eu colocar água, a carne vai liberar todos esses sabores maravilhosos e isso é que vai garantir que o cozido tenha um saborzinho único. Tenha um pouquinho de paciência e você vai ver que no final vai recompensar. Agora que vocês podem ver que já está com uma cara linda, tudo bem tostadinho, olha isso. Eu vou colocar aqui 50 ml de uma cachaçinha orgânica para ajudar a deglaçar todas essas sujeirinhas que ficaram no fundo da minha panela. Bom, agora eu vou puxar a carne toda aqui pro cantinho e vou colocar o resto daquela cebola do comecinho quando a gente refogou o feijão. O alho é a mesma coisa e a pimenta. Vou colocar 1 colher de sopa aproximadamente de azeite para dar uma leve umedecida e um olhinho aqui. Pronto. Agora a gente mistura isso aqui tudo bem. Espera alguns minutinhos para ela dar uma murchada. A cebola principalmente, que aí ela vai soltar água e vai puxar o resto do tempero que está aqui. Pronto. E eu vou cobrir com uma água já quentinha. Vou tampar e vou deixar que essa carninha cozinhe por aproximadamente uma meia hora.
Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas esse caldo aqui já tá uma cor e um aroma divino. Bom, eu vou tampar e vou deixar cozinhar por meia hora. Depois de meia hora, com esse caldinho que já está divino, eu fiz uma seleção dos legumes que estavam disponíveis na cesta dessa minha amiga, produtora orgânica, e também os que eu gosto. Você fica à vontade para usar os legumes que você gosta ou então o que você conseguir achar na sua cidade. Bom, vou começar com as cenouras, porque a gente sempre coloca primeiro os legumes que são mais duros, para eles cozinharem primeiro. Eu gosto, sempre comento nos meus vídeos, eu não gosto de legume muito cozido. Eu prefiro eles al dente, mas você fique à vontade, se você preferir ele mais molinho, você ou deixa mais tempo no fogo, ou então você corta uns pedacinhos menores. Eu cortei as cenouras nos pedaços médios, que é para ela poder terminar junto com a carne e quando eu colocar os outros ingredientes, os mais macios, mas assim ainda ela ficar um pouquinho tenra. Então, eu vou botar aqui duas cenouras. E eu também escolhi colocar inhame. Inhame é tudo de bom. Você pode usar batata inglesa, você pode usar aipim. No meu cozido de hoje, eu vou usar inhame e batata doce. Então aqui eu tenho 2 inhames que também eu cortei nos pedaços maiores. Eu tenho aqui 2 batatas doces. Eu, quando cozinho batata doce, eu sempre procuro deixá-las de molho na água até a hora de eu cozinhá-las, porque assim eu vou garantir que elas fiquem mais clarinhas. Porque a batata doce, além de ser uma delícia, ela só tem um problema. Se você não souber manipulá-la, no instante ela fica escura e depois do cozimento ela vai manter a cor escura. Não vai ficar com aquela corzinha bonitinha de batata doce. Então, mantenha na água fria. Até na hora de você descascar, se você estiver descascando uma batata doce muito grande, o que eu faço? Eu corto no meio, deixo uma metade dentro d'água e descasco, fatio e faço assim, né? Descasco e corto a outra metade para que ela fique sempre clarinha. Agora aqui eu vou ter que esperar a água voltar em ebulição para cozinhar um pouquinho a minha cenoura. Uns 5 minutinhos já vai estar de bom tamanho para eu voltar a adicionar os outros ingredientes. Agora que a cenoura e o inhame já estão no ponto, não estão passando do ponto, estão no ponto de eu adicionar os outros ingredientes e eles continuarem firmezinhos. Eu vou colocar jiló. Eu adoro jiló, mas se você não for fã, você coloca chuchu ou outra coisa. Eu vou colocar ele inteiro porque ele também é muito macio, então para ele desmanchar é 2 minutos. Aqui eu tenho meia abóbora que eu descasquei e cortei em meia luas. Eu também peguei que ela tinha lá uns nabos. Os nabos são muito saborosos. Eles dão um toquezinho em sopas e cozidos muito gostosinho. Eles são meio primos do rabanete, então eles dão aquela ardidinha gostosinha. Eu aqui tenho 300 gramas de paio que eu aferventei. Depois que eu aferventei, eu retirei a pele, porque se você deixar a pele, fica ruim de você comer. E também cortei nos pedaços médios, não tão pequenininhos. E nessa etapa eu ainda vou adicionar a batata doce que eu fatiei e deixei na água até agora, por isso vocês podem ver, ela tá bem clarinha.
ainda não vou temperar. Como eu ainda vou adicionar o lombo e ele é salgado, eu vou esperar no final, quando eu colocar já todos os ingredientes e provar para ver o que acontece. Agora que os legumes, o paio e a carne já estão macios, eu posso adicionar o feijão que eu cozinhei na pressão. Eu retirei, guardei um pouquinho do líquido que sobrou do cozimento, caso eu necessite adicionar aqui. Esse é o tipo do prato para você chamar a família inteira, os amigos dos amigos dos amigos, todo mundo, porque ele rende bastante. Aqui eu tenho 2 espigas que eu já cozinhei para agilizar o processo. Aqui eu só vou colocar para que elas peguem um pouquinho do sabor do cozido. E também o milho fica lindo. Agora, caso você não seja fã de milho, você não coloca. Corte em pedacinhos menores, porque na hora que a pessoa for comer, não tem aquela espiga enorme, fica mais delicado de comer. E aqui eu tenho o lombo que cozinhou junto com feijão. Ainda bem que essa minha panela é grande, porque tome colocar coisa aqui, coitadinha. Agora eu vou dar uma provada, que eu já coloquei todos os ingredientes que poderiam adicionar um pouquinho de sal. Então eu vou ver, muito provavelmente eu vou precisar adicionar sal, mas não custa nada a gente dar uma provadinha. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Tá uma mistura de sabores deliciosa. Realmente precisamos botar um pouquinho de sal, porque não adicionamos nada, só tem o sal mesmo do bacon e do lombo. E por último, vamos colocar umas fatias de repolho. Arranje um lugarzinho assim para ele. Eu vou tampar e vou esperar alguns minutinhos o cozido voltar a ferver para dar uma leve murchada no repolho, porque o repolho, se cozinhar demais, fica ruim. Eu pelo menos gosto dele durinho ainda e já já eu volto. Como vocês podem ver, tá lindão, não tá, o meu cozido? Eu prefiro servir assim, tudo junto. Existem pessoas que preferem separar os legumes, a carne e o caldo em outro lugar. Eu acho que assim fica mais bonito e cada um pega o que quiser.